Olá, igreja. Olá a todos. É muito bom estar de volta com vocês. Hoje nós vamos falar sobre a parábola do rico e Lázaro, Lucas 16, de 19 a 31. Nós temos a colaboração de Hernandes Dias Lopes, Rodrigo Silva e Mateus Soares. Primeira pergunta: esta é uma parábola ou é um fato verídico? O Senhor nunca indica nomes nas suas parábolas, mas nesta ele indica Lázaro. Trata-se do que realmente vai acontecer com cada um de nós ao dormirmos no Senhor? A vida após a morte? Eu acredito que vocês vão ter essa resposta aí até o final da mensagem. Há parábolas que são verdadeiras, como esta, e a do bom samaritano, e outras que são parábolas que não são realmente verídicas. Lucas 16, 19 a 31. Cada um pegue a sua Bíblia, por favor, e vamos ler essa passagem. Lucas 16, de 19 a 31. Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele, e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico. E até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentas, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim. E manda a Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, tu em tormentos. E, além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. Então replicou: Pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Esta é uma das histórias mais ricas que Jesus contou, e está registrada apenas em Lucas. Se encontra logo após a parábola do mordomo infiel, intercalada por um comentário de Jesus sobre o amor ao dinheiro e um pequeno debate entre Jesus e os fariseus. Os fariseus haviam zombado de Jesus por causa da parábola do mordomo infiel, que é anterior, e do ensino sobre o relacionamento errado em relação às riquezas, Lucas 16, 14. Por causa disso, Jesus conta a parábola do rico e Lázaro. Não foi por acaso, pois os fariseus possuíam uma vida de luxo e desperdício, amavam o dinheiro e tinham interesse apenas nos prazeres da vida, os prazeres que o dinheiro podia comprar. Os versículos de Lucas de 16, capítulo 16, de 9 a 13, são como uma introdução para essa parábola. Jesus fala do perigo de servir a 2 senhores e amar mais ao dinheiro do que a Deus. A parábola do rico e Lázaro era como se Jesus estivesse dizendo: agora vou lhes contar uma história, com H, de 2 pessoas. Uma servia a Deus e a outra a Mamão. Mamão, dinheiro. Por dar nome aos personagens, então, muitos pensam que não se tratava de uma parábola, mas sim de um relato verídico. Segundo estudiosos, esta parábola foi reproduzida por Jesus, uma história que já existia, principalmente no Egito e no meio judeu, com 7 versões. É claro que nenhuma delas com tanta profundidade e riqueza de detalhes. Ao citar o nome de Lázaro, o mendigo, e não o do rico, foi uma atitude consciente para mostrar que a ordem espiritual das coisas é ao contrário da ordem comum. Primeiro, espiritual. No nosso mundo, os nomes venerados, conhecidos, respeitados são os dos ricos, sendo que os pobres são desconhecidos, indignos de serem lembrados.
Essa parábola mostra-nos o que acontece com as pessoas depois da morte. Esse texto é muito fácil de entender. Você pode discordar, não gostar, né? Mas você não pode dizer que esse texto não é claro, ele é claro. Temos que a vida não é apenas viver e a morte não é apenas morrer. Apresenta contrastes em vida após a morte, em vida e após a morte. O texto refuta a ideia de que o homem só vive o aqui e o agora. Ao homem está ordenado morrer uma só vez, e depois da morte não tem como alterar o seu destino. O destino é traçado em vida. Temos 3 diferenças, na vida, na morte e na eternidade. Nos versículos 19 a 21, diferenças na vida. Há 2 personagens, um homem rico e Lázaro. O rico se vestia de púrpura e linho, as mesmas vestes dos senadores de Roma. Roupa caríssima. A púrpura vinha de Tiro e o linho do Egito. Púrpura era um tecido tingido com uma tinta muitíssimo cara, extraída de um molusco chamado murex, encontrado somente em águas muito profundas. Cada molusco dava uma quantidade muito pequena dessa tinta, o que aumentava ainda mais o valor dela. A púrpura poderia ser violeta, escarlate ou azul, e era usada como vestimenta externa. O linho também era um tecido finíssimo, caríssimo, usado como roupa de baixo. Juntos, os 2 representavam a principal opção em vestimentas de luxo. Esse linho no grego é byssos, termo que só aparece aqui no Novo Testamento. Só usavam essa vestimenta os muito ricos, os príncipes e os reis. Jesus também disse que esse homem banqueteava e se regalava esplendidamente todos os dias. Imagina, festa todos os dias. Mas era um sinal que ele não guardava o sábado. Ele era um judeu e violava os 10 mandamentos, ou a lei de Deus. Vivia entre os prazeres que a riqueza pode proporcionar. A forma com que obteve a sua fortuna não é contada. Vivia num mundo de fantasia, ostentação máxima do poder econômico. Não diz se ele era ladrão, assassino, corrupto, nem diz se ele ficou rico de uma forma ilícita. Não era avarento, lógico, com tanta festa não poderia ser avarento. Não se diz se ele cometeu qualquer outro pecado grave. O problema deste homem rico é que ele praticava pecados comuns e quase imperceptíveis, que acabaram tirando ele do céu. Como há pecados comuns e imperceptíveis. Quem não pratica? Quem não faz? C.S. Lewis nos diz: o caminho mais confortável para o inferno é gradual, possui um declive suave, é macio debaixo dos pés, não tem curvas fechadas e não possui marcos ou placas. O problema dele não era a riqueza, afinal, o pai Abraão tinha sido rico. O problema era a sua negligência com a prática das Escrituras. Negligência na prática da palavra. O rico, como filho de Abraão, sabia o que as Escrituras diziam, mas não as praticava. Seu crime foi um amor próprio mundano, uma profunda falta de espiritualidade que secou sua humanidade, secou sua misericórdia e sua compaixão. O rico não foi salvo não pelo que ele fez, mas sim pelo que ele não fez, pelo que ele deixou de fazer. E isso permitiu que ele não fosse salvo. Sua atitude foi semelhante à de Caim, Gênesis 4:9. A nossa omissão ao bem, quando você deixa de praticar o bem, nos torna praticantes do mal, ainda que indiretamente. O rico não soube empregar seu dinheiro em Deus e nas pessoas. Na eternidade, viu-se pobre, sem amigos e abandonado. A única riqueza dessa vida que nós vamos, de alguma forma, levar conosco para a eternidade é aquela que nós não guardamos somente para nós. É quando a gente serve ao próximo, serve aos demais. Não guardamos só para nós, de uma maneira egoísta. Essa é a única riqueza que nós vamos levar. Há 3 lógicas acerca do dinheiro. Primeira, o que é meu, o que é seu é meu. É o que os ladrões praticam. O que é meu, o que é seu é meu. Segunda, o que é meu, o que é seu, cada um na sua. Os que somente pensam em si mesmos. O rico é o exemplo. A terceira, o que é meu é seu, o que é seu é seu. O que é meu é seu, o que é seu é seu.
são os que pensam como está na palavra: não cobiçar, não invejar. O dinheiro que temos pertence ao Senhor, nós somos apenas mordomos e despenseiros. No versículo 20 é o contraste. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele. No 21, e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Lázaro, então, ele jazia diante do portão do rico, vivia doente, faminto, esfarrapado, desejava apenas as migalhas do rico. Essas migalhas não são as migalhas que a gente está acostumado a ver, que cai quando a gente come, não. Eram pedaços de pão que eram usados como guardanapo, para limpar as mãos e então atiradas ao chão. Eram para a limpeza das mãos. Lázaro queria, mas não consegue ter, porque ele nunca foi convidado para um banquete do rico. Lázaro estava sempre com fome, coberto de chagas, com o corpo se desfazendo. Lázaro não podia nem andar e nem se deslocar. A porta a que se refere a parábola poderia ter servido como uma abertura de socorro para Lázaro, mas o rico preferiu que essa porta servisse como um abismo entre eles após a morte. Há um contraste muito grande entre o rico e o mendigo Lázaro. Este era doente, com chagas, estava com fome, desejava comer das migalhas do rico, e ele tinha uma companhia, assim, cães de rua, a única companhia, que lambiam as suas úlceras. As chagas eram úlceras terríveis que causavam dores. Não está claro se o lamber das chagas pelos cães serviam para alívio ou para aumentar as dores. Se era para consolo, para alívio, os cães foram mais sensíveis a Lázaro do que o rico. Lembrando que os cães também lambem as suas próprias feridas para facilitar a cicatrização. Estudos mostram que há antibióticos peptídeos endógenos na saliva dos cães. Então, provavelmente, os cães tentaram cicatrizar as feridas de Lázaro. Era a companhia de Lázaro. Tá, uns com tanto, né? Outros com nada. Uns cercados de convidados ilustres, outros cercados de cães de rua. Uns cheios de saúde, outro doente. Mas por menos que possa parecer, Lázaro conseguia transmitir paz, paz interior. O segundo contraste, diferenças na morte. Versículo 22. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. A única certeza que a gente tem nessa vida é que nós vamos morrer um dia. Ninguém escapa. A morte chega para todos nós. Quando os dois morrem, é aí que a história realmente começa. Em vida foram 3 versículos, o resto todo da parábola foi após a morte. Do 4º versículo em diante, então os dois já estão mortos. Então podemos concluir que a vida, como a maior parte de nossa história, acontece quando estamos mortos. Na Terra tudo é muito rápido, a vida é um sopro, passa um piscar de olhos. Na eternidade o tempo não terá fim. Portanto, o perigo é vivermos apenas para esta vida, essa vida efêmera, passageira, rápida. Quando a vida terminar, a nossa história estará apenas começando. Lucas, quando o Senhor morreu por nós, né, deu sua vida por nós, e nós cremos e o recebemos, ele nos deu a vida eterna. O que é a nossa vida hoje, frente à vida eterna? Lucas 16, 22. Veio morrer o mendigo, Lázaro, e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. O que é isso, né? Vocês lembram da Santa Ceia? João se reclinava no ombro de Jesus, no seio de Jesus. Aqui é a mesma coisa, um lugar de honra especial que Lázaro tinha com o pai Abraão, reclinado no ombro, no seio de Abraão. Esse era um lugar de honra reservado para ele na eternidade. Parece que Lázaro foi recebido com um banquete na eternidade. Para o rico, que desfrutava todos os dias de banquete na vida, sobrou o quê? Tormentos. Por quê? Porque ele teve uma vida sem Deus. Lázaro teve a sua alma levada pelos anjos. Seu corpo, aparentemente, não teve muita atenção, não. O rico, diferentemente, deve ter tido todo um sepultamento cerimonial às alturas, como é de costume, uma pessoa importante na sociedade, né? Entretanto, a sua alma parece que não foi carregada em boa companhia.
Pena que as riquezas e não Deus estavam em primeiro lugar para o rico. Os mendigos, assim como Lázaro, na maioria das vezes não eram sepultados, e sim lançados no lixo da cidade, chamado Geena. Em Jerusalém, o Geena era no vale de Rinom, onde eles eram queimados juntamente com o lixo. Na maioria das vezes não havia parentes para reclamar o corpo, e como não fomos informados do sepultamento de Lázaro, infere-se que ele tenha tido esse mesmo fim. Já os anjos levaram a Lázaro ao paraíso. Nada se diz a respeito sobre quem acompanhou o rico após a sua morte até o Sheol. Os que rejeitam Deus, os que desconsideram Deus nessa vida, não terão anjos em sua morte. João 13, 27 fala de Judas, né? Que antes de trair Jesus, teve Satanás entrando nele, e certamente Satanás o acompanhou na sua morte. Os anjos acompanham apenas os salvos, os santos. Fritz Heidecker diz que para Lázaro a morte trouxe o fim do seu sofrimento, já para o rico, o fim da sua felicidade. O texto fala primeiro da morte de Lázaro. É muito provável que o rico, saudável, né, com dinheiro, tenha vivido por longos anos, mas tanto a glória quanto a miséria dessa vida um dia vão chegar ao fim. Ainda hoje, na nossa sociedade, a gente vê esse tipo de contraste de extrema riqueza e extrema pobreza. Nós vivemos praticamente com tudo, né, que necessitamos, mas muitas vezes reclamamos, murmuramos. Isso não agrada ao Senhor. Terceiro contraste, diferenças na eternidade. Versículo 23 fala, no inferno, estando em tormentas, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. O rico não vai para o inferno porque é rico, nem o pobre vai para o paraíso porque é pobre. A classe social de uma pessoa não define o posicionamento na eternidade, para onde vai. Há pobres e ricos salvos, há pobres e ricos condenados. O homem tem um corpo físico, material, que é pó e volta ao pó, mas o homem também tem uma alma. O corpo não sobrevive sem uma alma. Você não vê um corpo aí andando sem ninguém, comendando para onde quer ir, o que tem que fazer. Mas a alma sobrevive ao corpo, né? Nós somos uma alma individualizada, que tem um corpo. No momento que o homem morre, imediatamente a alma tem um destino fixo. Ou é o seio de Abraão, paraíso, ou é o inferno, lugar de tormentos. E o que vai definir é o que você fez em vida. Não há reencarnação, todos nós sabemos disso, como se para ser aperfeiçoado vida após vida. Não há purgatório, infelizmente, não tem base bíblica. Também não tem base bíblica dizer que morreu, acabou, não tem mais nada, como se fosse um animal. O ser humano tem uma alma. Sabe onde fica o inferno? Eu vou responder, no final de uma vida sem Cristo. O inferno fica no final de uma vida sem Cristo. Fuja da ira vindoura. O rico nunca se preocupou com o destino da sua alma. Viveu regaladamente, despreocupado, em festas. Quando ele acordou, já estava morto e era tarde. Provavelmente, Lázaro esteve tempo suficiente à porta do rico para que a sua afeição se tornasse familiar ao rico. O rico logo o reconheceu no seio de Abraão. O rico tinha ideia das necessidades de Lázaro. Ele sabia o que Lázaro precisava, mas via Lázaro apenas com os olhos e não com o coração. Não com o coração para poder ajudar. Como dizia D.L. Moody, o rico tropeçou num pobre e caiu no inferno. Hades, nessa parábola, é traduzido por inferno. Nesta parábola, Hades é traduzido por inferno. Mas Hades, além de ser a habitação dos mortos, sejam bons ou maus, ele é dividido em dois ambientes. O seio de Abraão, que é o paraíso, que é a habitação provisória dos salvos até o Senhor voltar, ou o inferno, a habitação eterna dos não salvos, dos ímpios. Quando Cristo morreu, aparentemente ele visitou esses dois ambientes, pregou aos espíritos em prisão, aprisionados, em 1 Pedro 3,19, nós temos isso, e mudou o seio de Abraão de lugar. Diz, vindo ao alto, levou cativo o cativeiro. Efésios 4, 8, 9. Vamos ler aqui. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, o que quer dizer subiu
senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra, até o Hades. E isso vai permanecer até o dia em que os salvos irão para Nova Jerusalém, para a habitação eterna, com a volta do Senhor. Apocalipse 21, de 1 a 27. No Novo Testamento, o Hades não é usado muitas vezes em relação aos salvos, só como inferno. Parece ser equivalente ao que é chamado de Geena, também conhecido como lugar de castigo eterno. Lembre-se que o rico estava em tormentos. Tormento tem origem em uma pedra de toque, usada para que o ouro e outros metais fossem preparados, feridos, ao serem testados. Não uma pedra que ia polir o ouro e outros metais. Depois passou a ser usado como um objeto para torturar pessoas, tormento. Os tormentos do rico não eram apenas pelas chamas, mas também pelos remorsos tardios e desejos não cumpridos, além de olhar Lázaro no seio de Abraão e ver a felicidade de Lázaro. O inferno é o lugar onde a consciência, que é parte do espírito, nunca morrerá, não terá fim, faz parte da eternidade. Vou repetir, o inferno é o lugar, no Hades todo, mas no inferno, a consciência, que é a parte do espírito, não vai morrer, não vai ter fim, vai fazer parte da eternidade. Entre esses dois compartimentos, paraíso e inferno, há um grande abismo permanente. Abismo do grego chasma, que significa um abismo profundo e largo, para evitar qualquer contato, qualquer trânsito de um lado para o outro. Não há possibilidade de trânsito. O abismo entre o rico e Lázaro, na eternidade, era apenas consequência do abismo que o rico criou em vida com Lázaro. Ao deixar Lázaro de fora da sua casa, não estava deixando apenas Lázaro, mas sim Deus de fora da sua casa. Uma das coisas mais importantes que Jesus nos ensina nessa parábola é a imortalidade da alma. Imortalidade da alma. Percebeu-se que havia uma vida após a morte, sem nenhuma possibilidade de voltar à terra. Jesus está ensinando que os que partiram não estão apenas dormindo, mas a sua alma está plenamente acordada. Alguns salvos, outros sofrendo. Em vida, seria uma vergonha para o rico rebaixar-se para falar com Lázaro, desprezível Lázaro. Na eternidade, ele tinha que erguer os olhos para ver Lázaro. As inversões na eternidade são assustadoras. Quando o rico tem a oportunidade de falar com Abraão, do outro lado do abismo, no paraíso, vendo Lázaro com Abraão, ele faz um pedido. Será que seria para implorar para entrar no paraíso? Não. Ele sabia que isso seria impossível. Será que seria para escapar do Hades? Não. Ele sabe que seria impossível entrar no paraíso ou escapar do Hades. Ele pede um dedo com água e a salvação dos seus parentes. Ele nunca havia tido esse sentimento com relação à família dele, essa preocupação com a salvação da família dele. Você tem? Você tem preocupação com a salvação dos seus familiares que ainda não foram salvos? Você ora por eles? Você leva o evangelho para eles? Qualquer oportunidade que você tenha? Eu já falei em outro vídeo, no oração insistente, que um grupo de irmãos orou 10 anos para minha salvação. 10 anos, sem esmorecer. Eu ainda até hoje não conheço todos. 10 anos. Nós não podemos desistir, esmorecer de orar pelas pessoas que são do nosso meio, dos nossos parentes, pessoas que são queridas por nós. Não podemos deixar de orar. Alguns podem negar, mas os homens mortos estão conscientes. Muitos outros textos também ensinam essa verdade. Tem muitos aqui, não vou citar todos. Mateus 10, 28, Lucas 23, 43, Lucas 20, 38, Filipenses 1, 23, 24, e assim vai. Não vou citar todos. Nós sabemos que o homem possui espírito, alma e corpo físico. Após a morte, o espírito volta para Deus, Eclesiastes 12, 7. Também em Eclesiastes 12, 7, nós vemos que o corpo volta para o pó. O espírito para Deus, o corpo para o pó. Do pó veio, volta para o pó. Mas a alma segue para juízo, Hebreus 9, 27.
É a alma que segue para o Hades, que é o inferno nesta parábola, ou o seio de Abraão, que é o paraíso. Atos 2, 27 e 31. Ao falarmos de Hades, então, podemos englobar inferno e paraíso, como já falamos. O inferno, para alguns, não é exatamente Hades no grego. A melhor tradução para Hades é sepultura, Sheol, que tem um significado de dormitório. Sepultura com significado de dormitório, faz sentido, né? Você é egoísta? Você usa tudo que o Senhor te deu para você mesmo apenas, deixando os outros com necessidades, sem ajudar nada? Ou você, apesar de todas as dificuldades da sua vida, não reclama, não murmura e continua confiando em Deus? Onde você se posiciona? Como você age? O que você tem praticado? Importantíssimo, ou você é salvo em vida, ou não terá nenhuma chance na eternidade. Isso é importante, gente. Precisa fixar isso, entender isso e temer isso. Ou você é salvo em vida e as pessoas que você gosta, que você ama, são salvas em vida, ou não tem chance na eternidade. Os não salvos têm o seu destino selado ao morrerem, o inferno. Nosso corpo possui 5 sentidos, e Jesus nos ensina nesta parábola que a alma também possui sentidos. O rico estava bem consciente no Hades. Vamos ver. Lucas 16, 23. Ele via. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu, ao longe, Abraão e Lázaro no seu seio. Ele via. Ele ouvia o que o Abraão falava com ele. Versículos 25 a 31. Ele conseguia falar. Versículo 24. Rogou a Abraão que deixasse Lázaro ir até ele. Possuía paladar, versículo 24, queria um pouco de água para refrescar a sua língua. Versículo 23, podia sentir as coisas, ele estava em tormentos, né? Ele sentia tudo que ele estava passando, as chamas que o atingiam. Versículo 28, tinha memória, lembrou de seus irmãos e queria avisá-los, pena que tardiamente. Assim como o corpo tem sentido físico ou sentidos físicos, a alma também possui sentidos espirituais. Nós não vemos e ouvimos quando sonhamos? Olha, eu lembro muito pouco dos meus sonhos, mas quando eu lembro nitidamente. Eu vejo, eu ouço, parece real. E é real para a nossa consciência, para a nossa alma, é real, muito real. A atitude do rico para com Abraão é respeitosa, ele é respeitoso, chama Abraão de pai. Seus pedidos são feitos de forma humilde, mas no versículo 24 ele ainda é um pouco arrogante com Lázaro, porque ele achava que Lázaro ainda poderia servi-lo, prestar algum serviço. Ainda talvez não tivesse percebido, né, que os valores da terra não valem nada na eternidade, nada. O pedido era que Lázaro pudesse molhar a ponta dos dedos para refrescar a sua língua. Craig Evans diz: o paraíso tem água em abundância, mas o inferno é seco e quente. Abraão recusa todos os pedidos do rico e explica as diferenças que existem na eternidade. Agora a realidade é outra. Lázaro não foi culpado dos males que sofreu, mas o rico escolheu. Ele escolheu as coisas boas em vida, preocupou-se com a sua vida na terra, não com a eternidade. E agora sofre as consequências. Versículos 24 e 25. O rico chama Abraão de pai Abraão, e Abraão o chama de filho. O rico tinha o sangue de Abraão. Abraão era o seu patriarca. O rico era judeu, era circuncidado. Mas a filiação humana, a paternidade física, não garante a filiação divina, a paternidade espiritual. Ah, meu pai é salvo, então eu já sou salvo. Não, isso é individual. Seu pai pode ser salvo, se você não buscar a sua salvação, não for de encontro ao Senhor, você não vai ser salvo. Então, o fato de ser filho de Abraão, para o rico, não significava nada diante da salvação com Deus. No versículo 24, o rico diz: tem misericórdia de mim. Você vê que na eternidade os papéis se invertem. Em vida, o Lázaro, ele pedia, né, ajuda, misericórdia. Agora, na eternidade, no tormento, o rico pede misericórdia.
O rico havia desejado se tornar um Lázaro. Sabe o que significa Lázaro? Aquele a quem Deus ajuda. Lázaro, aquele a quem Deus ajuda. Mas era tarde demais. Versículo 27. No inferno, pela primeira vez, o rico demonstrou interesse por outras pessoas. Entretanto, ele não pensou nos pobres, mas apenas nos seus assuntos, nas suas preocupações. Pediu que seus 5 irmãos fossem avisados. O seu senso de superioridade ainda permanecia ao pedir que Lázaro fosse enviado aos 5 irmãos. Então, faz um favorzinho aí, Lázaro, vai aos meus irmãos para ver se eles não venham para cá, né? Ele não pediu desculpas para Lázaro, exigia serviços. Será que existem níveis de soberba, de orgulho, de superioridade que nem o inferno consegue quebrar? Não há indício de arrependimento do rico para com Abraão e nem um pedido de desculpas para Lázaro. Um contraste gritante ocorre entre as falas do rico e o silêncio de Lázaro durante a história. Lázaro apenas pediu migalhas de pão na porta do rico, a única fala dele durante a parábola. Não se queixou da sua difícil situação na terra, não se alegrou com a morte do rico, muito menos se ressentiu dos pedidos do rico na eternidade. Precisamos ser mais sensíveis com as pessoas à nossa volta, e principalmente com aquelas que pouco falam. Apocalipse 21:4 diz que é os que pensam que para os salvos a eternidade será um lugar onde as memórias dolorosas da vida não mais existirão, as tristezas não mais existirão. A palavra fala que a nossa lágrima vai ser enxugada, a morte foi vencida, nós vamos ter alegrias, os salvos. Versículo 31, Abraão, porém, respondeu: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Então, naquela geração, existiam a lei, representada por Moisés, e os profetas, que representavam o restante do Antigo Testamento. Estava à disposição de todos, né? Principalmente dos ricos, que tinham posses, né? As Escrituras tinham tudo que os irmãos e o rico também precisavam saber sobre Deus e a eternidade. O rico e a sua família, em vida, tinham acesso a essas Escrituras, mas o que faltava para eles era a prática das Escrituras. Eles foram negligentes. Se você recusa ler a palavra, recusa praticar a palavra, não vai ser o aparecimento de alguém ressuscitado dentre os mortos que vai te convencer. Só a palavra pode te persuadir, pode persuadir uma pessoa, pode ganhar uma pessoa, o coração de uma pessoa para Deus, só a palavra. Quando Jesus ressuscita o outro Lázaro, irmão de Marta e Maria, já estava morto ali há alguns dias, ao invés das pessoas, em geral, crerem mais em Deus, quiseram até matar Jesus e Lázaro. Se alguém já decidiu no seu coração rejeitar Deus, os mortos ressuscitados não vão causar nenhum efeito. Os pedidos do rico foram todos recusados. No Hades, as orações não são atendidas. Os clamores não são aceitos, infelizmente. Depois que nós morremos, a nossa sorte já foi traçada, porque depende do que nós fizemos em vida, se somos salvos ou não salvos, das nossas obras que o Senhor nos dá para executar. Não pode haver comunicação entre os vivos e os mortos. Jesus disse: não haverá entre vós quem consulte os mortos. Se não damos ouvidos à palavra, por que vamos ouvir médiuns ou pessoas que dizem ter contato com os mortos? Vamos ouvir a palavra, receber a palavra. Os espíritos em seus corpos só ressuscitam se Deus o desejar. Exemplo, Lázaro de Betânia, João 11. Ou quando o Senhor na cruz, morreu na cruz, né, que houve trovões e raios, e alguns se levantaram do túmulo e foram para a cidade. O Senhor permitiu. Há inversões de papéis na eternidade? Sim. Como devemos reagir à graça que ganhamos e aos sofrimentos da vida? Agradecendo a graça e murmurando pelos sofrimentos? Reclamando dos sofrimentos? Ou esses sofrimentos são para a gente crescer em vida? Para a gente ter crescimento de vida? Lázaro não tinha virtude na pobreza, nem a riqueza do rico era a sua desgraça. Lázaro não foi para o céu por ser pobre, nem o rico para o inferno por ser rico. O rico tinha tudo, menos Deus.
Lázaro não tinha nada, somente Deus. O rico servia a Mamon, dinheiro. Lázaro servia ao Senhor. O rico também poderia servir ao Senhor, claro, seria muito bem-vindo e muito aproveitado. Abraão e Jó foram ricos. A questão não é o que eles possuem ou que possuíam, mas sim a quem pertencia o coração deles. O rico foi para o inferno porque decidiu viver longe de Deus. Lázaro foi salvo porque escolheu Deus. Aí eu pergunto, a teologia da prosperidade aceitaria esses argumentos? Você pobre, você pode ter muito de Deus, você pobre pode ser muito orgulhoso, você rico pode ser uma pessoa sem Deus, você rico pode ser uma pessoa com muito de Deus? As limitações financeiras não são uma maldição, estão fora do plano de Deus. Deus sabe o que é melhor para cada um de nós, tratar com cada um de nós. O nível de espiritualidade ou a satisfação de Deus jamais será medido por sua situação financeira, jamais. Muitas vezes a vida é dura, parece não ser justa. Apesar disso tudo, Lázaro não se queixava, não murmurava. Talvez tenha sido até mais paciente do que Jó no Antigo Testamento. Jó era rico, perdeu tudo, sofreu, foi justificado e no final foi restaurado e ficou 2 vezes mais rico. Lázaro nunca foi rico, sempre foi um mendigo, morreu em meio à fome, dores e angústia. A consolação e o contentamento são 2 mistérios de Deus. Deus é o nosso consolo, Deus é a nossa alegria. Deus precisa desenvolver em nós a capacidade de não perder a fé, mesmo em meio a muito sofrimento. Não podemos perder a fé no Senhor, a fé é o próprio Senhor, não podemos perder o Senhor. Apocalipse 14, 13 diz, bem-aventurados, felizes, os mortos que desde agora dormem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, como Lázaro, pois as suas obras o acompanham. As nossas obras vão nos acompanhar quando morrermos e quando formos para a eternidade, seja para o paraíso, seja para o inferno. No versículo 25, no mesmo nível que a vida produziu dor em nós, a eternidade produzirá consolo. O problema não é ser rico é até bom, você pode ser usado pelo Senhor, o problema é ser um rico que não enxerga, que não se compadece, que não se importa com os Lázaros à nossa volta. Até hoje a gente tem isso na sociedade. A extrema riqueza, a extrema pobreza. É o retrato escandaloso do desajuste social que nós temos nos nossos dias. Precisamos encontrar e cuidar dos nossos Lázaros. Eu preciso encontrar e cuidar dos meus Lázaros. Eu espero que tenham gostado. Aqui embaixo está inscrever-se para quem ainda não se inscreveu. Se você gostou, dá o seu like. Isso permite que a mensagem seja propagada para mais pessoas. E também você tem acesso aos vídeos anteriores e aos que virão. Lembrando que essa mensagem fez parte do estudo da Igreja Cristã em Londrina, da ICEL, sobre os Evangelhos em Harmonia. Ela foi dada pela manhã na ICEL. O meu desejo é que todos nós nos preocupemos com a nossa eternidade. Nos preocupemos não apenas com a vida que nós vivemos hoje, mas nos preocupemos com as pessoas, com amor ao próximo e com a nossa eternidade, praticando o bem, amando as pessoas, procurando na palavra o Senhor, enriquecendo-se da palavra, crescendo em vida. Que essa seja a nossa preocupação durante toda a nossa vida e agora durante esta semana. Amém.